Eu tinha um financiamento de um carro, antes desse que eu comprei agora, e eu esqueci de pagar um boleto. E eu entrei no site do banco, e entrei dentro do meu perfil, no site do banco, e solicitei a segunda via do boleto, tá? E aí uma pessoa entrou em contato comigo, como eles sempre faziam quando acontecia alguma coisa, foi sempre do mesmo jeito que o banco agia em outras vezes que eu esqueci. E aí foi e me passou o boleto que eu pagar. E eu paguei, tá? E aí depois o banco foi e me cobrou novamente. Eu digo, não, eu já paguei. Aí mandei o comprovante, né? Aí eles disseram, não, isso aqui não é nosso, ó. O remetente não é, o remetente é outro. Lá, aí, não, eu entrei, aí expliquei tudo, mas o banco, não, isso aí foi golpe, o senhor caiu no golpe. Eu digo, gente, eu entrei no site do banco, eu entrei no meu perfil no banco, então vocês aqui não cuidaram da segurança. Sétima reunião da Comissão Senado. Um crime patrimonial que cresce cada vez mais no país. Os estelionatos por meio virtual subiram 13,6% entre 2022 e 2023. Foram 207 mil contra 235 mil. Os estelionatos, inclusive, já superam a ação violenta dos bandidos. Em 2023, 1.900.000 casos contra 870 mil roubos no país. Fraude virtual é prejuízo certo para o consumidor. São vários os tipos de golpes, diferentes perfis de golpistas e, claro, caso de polícia. Por que cresce tanto esse tipo de crime no Brasil e no mundo? Então, Fábio, a gente passou por um processo bem de impulsionamento das tecnologias, principalmente após ali a pandemia de 2020. E, obviamente, o criminoso ele aproveita as oportunidades. Então, de lá para cá, a gente teve uma migração muito forte do crime físico para o crime digital. Obviamente, o criminoso também tem uma percepção de risco menor nesse tipo de atividade, já que ele não precisa pegar uma arma para poder ali assaltar alguém. Eu queria um iPod, já tem um tempinho, e aí eu fui olhar, pesquisar na internet, né, e tinha uma oferta, e era um valor bem atrativo, e aí eu resolvi fazer a compra. Eu fui pesquisar atrás, outras pessoas tinham comprado nessa mesma empresa e essa empresa não existia, era fantasma. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990, ou seja, 35 anos. E é por isso que nós viemos ao Ministério da Justiça para falar com quem tem um olhar nacional sobre as demandas desse consumidor. Como é que a Secretaria atua nesse sentido para proteger o consumidor? Nós atuamos mais na esfera reativa, né? Quando os golpes acontecem. Também tentamos atuar na esfera preventiva, no sentido de tentar esclarecer, informar os consumidores, adverti-los, né? Quanto à possibilidade real de serem vítimas desses golpes. Foi pelo Instagram, os produtos assim estavam bem abaixo, né, do valor normal do mercado. E aí eu me interessei justamente por isso, né, pelo valor que foi atrativo. E aí entrei em contato com os fornecedores pelo Instagram, fiz o pagamento, só que aí
o produto não chegou. Entrei em contato com eles, só que aí eles falaram, não, espero mais um pouquinho e tal, se foram enrolando, até chegar no ponto que eles simplesmente pararam de responder, e aí eu fiquei no prejuízo porque não tive reembolso e também não recebi o produto. Não dava para desconfiar, porque eram sempre comentários positivos, né? Provavelmente eles pagaram, né, pessoas para estarem ali comentando ou algo do tipo. Porque realmente a rede social, sim, tinha só comentário positivo, tinha muitos seguidores. A pesquisa Panorama Político, como o nome sugere, ela busca ouvir a opinião pública brasileira sobre diversos temas de interesse parlamentar e social. A pesquisa pôde constatar que praticamente 1/4 da população brasileira, 24%, com uma margem de erro muito baixa, efetivamente perdeu dinheiro para golpes digitais, como clonagem de cartão, invasão de contas bancárias, entre outros. Atualmente, os crimes virtuais que mais têm incidência na população são os relacionados a golpes financeiros, né? Eu acho que todos que nos assistem, todos que estão participando aqui dessa conversa sabem e já receberam ou conhecem quem recebeu ligações das mais variadas possíveis. Seja dizendo que uma compra não foi aprovada ou que uma compra num valor alto foi aprovada, mas precisa da sua confirmação. Muitas vezes você nem cliente é daquele cartão de crédito, daquele banco, e mesmo assim você recebe. E fiquei no prejuízo. E o pior é que eles ficaram com os meus dados e eu acho que é por isso que desde então eu não tenho mais sossego, né? Eu comecei a receber ligações, muitas ligações. E aí eu ficava bloqueando, né? De ligações que eu não conhecia, então eu bloqueava. Contratei um serviço de um aplicativo para identificar o que era golpe, o que não era, mas mesmo assim não dava. Chegou um ponto em que eu recebia 100, 200 ligações por dia. E aí eu fui na operadora e eles falaram para eu aguardar, eu não atender, eu não bloquear, eu não fazer nada, que aquilo era robô e tal, e que com 2, 3 dias eles paravam de me ligar. Só que não aconteceu. Né? Depois de uma semana esperando, sem atender nada, e as ligações só aumentando, eu fui na operadora e tive que trocar de número. Né? Nós temos as fraudes e temos também o estelionato. Como é que é essa classificação? Então, normalmente a gente classifica entre fraudes e golpes, né? Fraude está muito associada à conduta do furto mediante fraude ali, em que muitas vezes foi explorada uma vulnerabilidade ou sistêmica ou procedimental, né, para que o criminoso conseguisse consumar a vantagem financeira. Nos golpes, né, que é o estelionato, e agora o estelionato por meio eletrônico, normalmente a gente tem a vítima, ela é muito induzida ao erro. É aquela questão em que, de uma falsa central, o criminoso liga lá para o cliente, para uma possível vítima, e faz ele fazer uma transferência como se estivesse fazendo um teste na própria conta. Isso é bastante comum. Quem se aproveita desse tipo de ação se apoia na vulnerabilidade da pessoa, do consumidor naquele momento. Seja uma pessoa idosa, seja uma pessoa com menos esclarecimento e até às vezes uma pessoa com mais esclarecimento, mas que em determinado momento do dia está com algumas outras coisas na sua cabeça, no seu pensamento, seja de trabalho, seja de família, seja relações pessoais, que naquele momento não tem o discernimento necessário e cai em algum golpe. Hoje o foco dos criminosos, utilizando aquilo que a gente chama de engenharia social, né, que é a manipulação psicológica ali da vítima, né, para ela ser induzida ao erro, ela é muito baseada a partir de informações que são vazadas de bancos de dados, de empresas, do próprio governo. Então, o criminoso, quando ele liga para a pessoa, ele já tem muitas informações. O consumidor, infelizmente, ele acaba sendo, não é cúmplice, né, mas ele acaba colaborando, né, sem querer, obviamente, já que prejudicado. Vai ser ele, vai ser ela, a consumidora, mas acaba caindo. Né? Não há golpe sem que conte com a colaboração, entre aspas, da vítima. Né? O código hoje está preparado para esse mundo virtual que nós vivemos, com essa quantidade de golpes? Como é que o senhor avalia isso? Olha, os princípios, valores, normas do código, eles se aplicam tanto ao comércio físico quanto ao comércio eletrônico. O CDC hoje, e claro, como toda legislação, ele precisa evoluir
em alguns pontos para acompanhar a evolução da sociedade. Mas isso não impede que as benesses que o Código do Consumidor já possui no seu escopo tragam proteção para os consumidores. É nítida a mudança do cenário do crime no Brasil. Diminui a ameaça e a violência e cresce a fraude. Aquele tipo de crime de menor risco, penas mais brandas e resultados financeiros imediatos e vultosos. A Federação Brasileira de Bancos estima em 10 bilhões de reais o prejuízo com os golpes financeiros. E segundo o Ministério da Justiça, 36% dos brasileiros foram vítimas ou sofreram tentativas de golpes somente em fevereiro do ano passado. Entre os crimes mais recorrentes estão a clonagem ou a troca de cartões bancários, o golpe da falsa central de cartões e pedidos de dinheiro por suposto conhecido na rede social. Em 2021, o Código Penal foi modificado. A fraude eletrônica agora dá cadeia de até 8 anos. E se o estelionato for contra idoso ou vulnerável, a pena pode até dobrar. E essa ação dos marginais atingiram os 900 contatos deles. Mas alguns até depositaram dinheiro, pedindo dinheiro pelo Pix. E alguns mandaram dinheiro. Mandaram dinheiro pela alta confiança dele, da amizade e tal, acabaram mandando. Eu conversei com ele hoje e ele ainda está com problemas em razão do golpe. O volume aumentou muito na pandemia, o volume de fraude, né? Pessoas utilizando, né, o WhatsApp, a internet, usando as redes sociais, as e-mail. Então foram várias formas que eles encontraram de fraudar. Então a gente colocou realmente o projeto, foi aprovado, há a possibilidade de 4 a 8 anos da pessoa ficar presa mesmo, regime fechado e tal. Só que agora aumentou mais ainda, porque agora a população toda utiliza realmente, né, as redes sociais, a tecnologia. Então a gente precisa aperfeiçoar cada vez mais. Como toda fraude, como todo crime, por mais que a legislação, como eu disse, legal ou infralegal, se aperfeiçoe e busque combater, os criminosos, os fraudadores, fazem um movimento do outro lado, que é melhorar a cada dia a sua perspicácia, melhorar o seu modus operandi de enganar as pessoas. Temos o Código de Defesa do Consumidor, o usuário, as plataformas. Mas se por um lado falta conhecimento técnico, educação digital, o que dizer da responsabilização de quem oferece um ambiente online para as transações comerciais? As plataformas elas precisam ser responsabilizadas na ocorrência de fraudes e só assim elas vão aprimorar. Isso porque a gente sabe que quando são necessárias medidas que exigem aumento de custos para o setor privado, essas medidas só acontecem quando há uma fiscalização estatal ou quando há excesso de sanções que aí motivam financeiramente a empresa ou, enfim, a organização a tomar medidas que vão alterar o seu posicionamento e as suas práticas que acabam ocasionando essas sanções. O crime organizado, ele sempre está se atualizando, mas é importante também que os bancos deem atenção para esse tipo de medida de segurança. Não só do acesso remoto, que foi a nossa pesquisa e investigação, mas também para abertura de conta, Pix fraudulento. No Brasil, a gente tem um excelente marco regulatório, muito robusto, internacionalmente reconhecido, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ele é um marco legal fundamental para a proteção dos direitos dos consumidores, ele estabelece essa responsabilidade objetiva para os fornecedores de produtos e serviços que ocasionam danos ao consumidor. O que nos falta, na verdade, é sermos um país sério que reconhece as suas normas como excelência e cumpre as suas normas como excelência, né? Então, quando muito se discute da ausência de normas, nós temos, para esse enfrentamento de forma específica, o Código de Defesa do Consumidor. Nós precisamos entender que aqui tem uma relação de consumo, que é uma relação de consumo que se estabelece a partir do acesso à informação. E eu repito, para encerrar, que essa informação ela precisa ser uma informação clara, precisa, ostensiva e no ambiente digital que nós vivemos, ela precisa ser, antes de tudo, verdadeira. Nesse ambiente digital, a gente tem uma assimetria de informação entre o consumidor e as plataformas, porque o usuário ele não
tenham conhecimento técnico para identificar o que é um anúncio fraudulento, ainda mais com o avanço da tecnologia, que consegue, por exemplo, criar sites fraudulentos que simulam ser legítimos, e ficam à mercê de promessas enganosas e informações falsas. Uma divulgação, por exemplo, de chaves Pix ou QR Codes para fazer o Pix para arrecadações fictícias e fraudulentas. Existe um mecanismo de devolução de recursos, que é o MED, que se você faz um Pix e você, enfim, faz um Pix por meio de uma fraude, você pode tentar reaver esse dinheiro. Mas pesquisas apontam que 9 entre 10 brasileiros não sabem como funcionam ou não conhecem esse mecanismo. Isso também é uma falha de comunicação dos bancos que não, enfim, informam seus usuários e consumidores de que há, sim, um mecanismo para você reaver o seu dinheiro em caso de fraude. É extremamente importante promover a educação digital para gerar um ambiente mais saudável, para gerar um ambiente mais seguro de defesa do consumidor nesse tempo e espaço online. Necessariamente educar os consumidores e construir uma educação, uma formação digital, ela é essencial. E para isso eu queria deixar mais uma das atividades registradas aqui da Secretaria Nacional do Consumidor, que coordena há mais de 15 anos a Escola Nacional de Defesa do Consumidor. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor oferece mais de 30 cursos sem custo, cursos online. E todos aqueles que fazem o curso são atestados, recebem um certificado da Universidade Nacional de Brasília. São muito convincentes, né? Eles mandam pelo Zap, eu já sabia que não era e eu deletava. Né? Mas do telefone, quando eu comecei a atender, eles eram muito... falavam da mesma forma que falam com operadores do banco, né? Principalmente do banco. E aí quando eu percebia que começavam a me pedir dados pessoais, aí eu dizia golpe. Aí eu desligava. Às vezes eu conversava só por, vamos dizer, pirraça mesmo e tal, né? E ver a seriedade com que eles, a forma como são muito treinados, né? São muito capacitados para convencer, né? Eu fico imaginando os idosos, né? As pessoas caem mesmo, não tem como. Teve uma associação de golpes digitais, tanto com pessoas endividadas, pessoas que têm dívidas em atraso há mais de 90 dias, caíram mais em golpes em relação ao número de pessoas que caíram em golpes no resto da população, de forma significativa, e pessoas também que fazem apostas esportivas com regularidade também caíram mais em golpes digitais. Não dá para dizer que uma coisa causa a outra. Às vezes a pessoa está endividada e busca, às vezes não fica mais sugestionável a cair num golpe. Às vezes o contrário, o perfil que leva a pessoa a cair num golpe também pode levar ela, ou até o golpe pode ter levado ela a se endividar, né? E isso a gente não pode determinar, causa e efeito. Eu fui comprar um creme, aí eu comprei, era 200 e pouco esse creme. Aí quando chegou, demorou muito tempo, uns 5 meses para chegar, muito tempo mesmo. Aí quando chegou foi um pote vazio, do Benocrim e tudo, mas tava vazio. Aí meus pais até chamaram, fizeram um BO, né? Mas só que não deu em nada. Lá falava que era uma loja de São Paulo e era atacadista, vendia muito em atacado. Aí ela entrou, conversou, a moça foi super simpática com ela. Aí efetuar a compra, ela escolheu as peças, ela mandou foto de tudo. Ela escolheu a peça uma por uma e quando foi fazer o pagamento de 1.000 e pouco, assim que ela fez o pagamento, a moça já bloqueou ela no WhatsApp, no Instagram, em tudo. Ela tinha muitos seguidores até, tinha 1.000 e pouco, só que aí depois quando a gente foi ver, eles mudam de nome constantemente. Além de a gente ter que penalizar fortemente as pessoas que cometem isso, né, montam uma loja fictícia, a lei precisa alcançar também a plataforma que cadastrou e que colocou no ar, né, aquilo, porque a plataforma precisa ter critérios muito mais rígidos. Por exemplo, eu já comprei coisa, né, de plataformas conhecidas por aí, muito conhecidas, mas a loja era fictícia apenas, né? Então você tem que pegar o cara que é malandro, que faz o crime botando uma loja fictícia para você ser induzido a comprar, né, direitinho lá, e depois ele não paga, não te entrega.
mas também a gente precisa agravar a situação da plataforma que cadastrou, que está ganhando daquela empresa, daquele cidadão, para fazer isso chegar até a gente. No Congresso, segue o cerco aos golpes virtuais. Tem projeto que aumenta a pena para a fraude no comércio praticada pela internet. Outra proposta cria o selo digital para dar segurança e transparência aos anúncios online. Outro cria uma certificação para as chamadas contas correntes digitais. E tem projeto de lei que prevê prisão de até 5 anos para os laranjas, aqueles que emprestam as suas contas bancárias para o desvio de recursos financeiros. Ao criar um cadastro digital certificado, propõe-se um mecanismo robusto para garantir que a identificação dos correntistas seja feita de maneira segura e eficaz, minimizando riscos de fraudes e assegurando a integridade das transações eletrônicas. Outros projetos de lei importantes, como o PL 2254, de 22, também de autoria do senador Hamilton Mourão, que traz aqui um processo de criminalização mais forte, um processo de combate à criminalização mais forte e ataca também uma outra variável que vem aparecendo, que são as contas laranja, né? Que é o empréstimo de contas. Este é um ramo que vem crescendo e muito nesse setor, ou seja, todas as contas são abertas com documentos legais e a gente vê o fraudador, o delinquente, alugando essas contas legais para que elas possam servir de depósitos de fluxo financeiro ilegal. Conveniência versus segurança. Esse é o grande desafio. Manter essa balança equilibrada entre, se eu aumento muito a segurança, a gente vai ter uma conveniência e uma experiência de uso para o cliente, né, das instituições financeiras ruim. Se a gente aumenta muito a conveniência, diminui a segurança, é o que a gente está discutindo aqui. Como que a gente toma medidas para conseguir equilibrar e garantir que aquele cidadão, no final do dia, é quem diz ser. Esses golpes, na verdade, eles ocorrem muito na esfera penal, né? Na esfera policial, né? E, nesse sentido, nós orientamos a que, se isso acontecer, se ele for vítima de um estelionato virtual, né, ele registre também um boletim de ocorrência na delegacia. É possível prender um criminoso digital? Com certeza. E eu posso te dizer que a Polícia Federal tem um dos modelos mais modernos do mundo de combate, de repressão às fraudes bancárias. É um modelo que é baseado na cooperação com o setor privado. Você entra muito nos detalhes, mas como é que seria essa investigação? É o tradicional, né? Siga o dinheiro, percorrendo o caminho do dinheiro ali. Então, a partir da contestação das informações que a vítima primeiro presta para o banco e o banco depois envia para a Polícia Federal, a gente começa a realizar uma investigação com base ali. Vamos seguir o dinheiro, né? Por quê? Porque o criminoso ele precisa de uma conta bancária para transferir. Ele tira o dinheiro da conta da vítima para a conta de um laranja. Laranja é aquela pessoa que conscientemente e mediante uma vantagem financeira empresta a conta bancária dele para poder receber uma transferência ali fraudulenta. Então é uma pessoa que está participando de uma organização criminosa. A gente tem investigações que se deparou com uma pessoa que tem mais de 70 contas bancárias, né? Isso não é normal para o cidadão comum, sendo que a média, né, de relacionamentos bancários no Brasil é de cada pessoa tem 6, né? A média seriam 6 relacionamentos bancários. Para a gente refletir, né? Hoje, um advogado só peticiona com certificado digital. Um juiz só manda para frente com certificado digital. Um médico só faz uma receita, tá, que é forma híbrida, né, do médico ainda, porque tem muito médico que ainda está relutando. Mas funciona um certificado digital para prescrever medicação, inclusive medicação pesada, séria, muito importante para certas ocasiões. Por que não a gente adotar isso para um banco? Abrir uma simples conta, um certificado digital, sendo que as coisas mais importantes que acontecem no Brasil é feita com certificado digital. Se o número não está na sua agenda, não atenda.
Se o Zap não está na sua agenda, se a mensagem que vem não é de uma pessoa que está nos seus contatos, não atenda. Né? É difícil para quem trabalha e usa o telefone, né? E tem essas coisas, mas se atender uma vez, aí é complicado. Aí vai passar por o que eu passei ou talvez mais, né? Talvez pior.